sempre bom a sua presença por aqui. A Juliana Ferreira também, muito obrigado, Juliana, pela presença. A Rosenilde Caldas sempre com a gente, não é isso, Rosenilde? Juliana Ferreira, Diogo André, Kennedy, aliás, Kênia, já falei, né, de Araújo, enfim, Rafael. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos esperando aqui a nossa querida professora, doutora, está aqui, Natália Cardoso, aqui, bom dia, doutora Natália. Natália, para conversar com a gente, não é isso? Falar sobre esses Olá, casos de bom trombose. dia! Olá, bom dia. Desculpa, eu não tinha percebido você ali embaixo, né? Enfim, Mas mas é deu isso certo, mesmo. eu acabei Internet é solicitando, mas acabou dando certo. certo. Muito obrigado pela sua presença, tá ok? Eu que agradeço. E vamos falar, né? Vamos falar. Você é cirurgião vascular, não é isso? E a gente vai falar sobre trombose associada à Covid-19, né? A gente pode começar falando, né? Você descrevendo o que é a trombose, como ela se desenvolve e, enfim, ela tem peculiaridades, não é isso? Exatamente. Primeiro eu gostaria de desejar bom dia a todos da Rádio Universidade, bom dia ao professor Antônio Augusto, que foi meu professor, meu orientador na faculdade, professor que eu tenho muito carinho. E realmente, a trombose ela não, foi um assunto que nunca teve tanta vigência, né? Mas inicialmente a gente tem que explicar o que é a trombose. A trombose é a formação de um trombo, um coágulo, dentro da nossa circulação, dentro dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são aqueles que levam o sangue, o oxigênio do nosso coração para as extremidades do corpo. E aí, quando tem esse entupimento, né, que se forma um entupimento nessa canalização, é o que a gente chama de trombose. Ok. Enfim, ela acomete, ela tem idade, né? Ela atinge um certo tipo, aliás, uma certa classificação ali, enfim, de idade, ela tem a ver com idade. Sim, os estudos mostram que quanto maior a idade, maior o fator de risco para contrair uma trombose. Tá? Existem outros fatores de risco também que podem predispor à formação de trombos. Existem doenças genéticas, como trombofilias, né? Que são alterações genéticas que a pessoa fica predisposta a formar esses trombos na circulação. A gente sabe também que o cigarro, o tabagismo, além de todos os malefícios que ele faz, ele também aumenta o risco para trombose. O uso de hormônios como o anticoncepcional também é risco para trombose. Você, pós-operatório, se você é submetido a cirurgias grandes, que você fica mais deitado, mais acamado, isso acaba também sendo um fator de risco para trombose, imobilidade. Se você fratura uma perna e fica com a perna engessada, também é fator de risco para trombose. Olha só. É um perigo, então, constante isso, né? Ela tem uma localização no corpo, ela costuma dar em algum local do corpo específico, ou ela é difusa, ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Ela pode acontecer em qualquer vaso, né? Então, em qualquer local do corpo, qualquer lugar da circulação, ela pode acontecer. Mas geralmente ela acaba sendo mais comum nas pernas, né? Nos membros inferiores. Justamente por isso, por estar mais longe do coração, então acaba sendo acometido mais nessa região. Mas pode acometer em qualquer lugar do corpo. E também pode acometer até os vasos do pulmão. Esse vaso, o maior risco da trombose, que a gente fala da trombose venosa, é que esse trombo ele se desprenda lá das pernas ou dos braços e vá para o pulmão e cause a embolia pulmonar. Essa é a maior gravidade, isso que pode dar a mortalidade na trombose. Olha só. Doutor, em relação à Covid, 80% das pessoas acometidas pela Covid, elas são aí, elas têm comorbidades, não é isso? E 30%, por volta de 30%, tem alguma coisa relacionada com doenças cardiovasculares. E seria aí um número que aponta aí a trombose, né, dentro
doenças cardiovasculares. Esses números são muito contundentes, né? São números muito assustadores, né? Então, o que os estudos mostraram sobre a trombose? Que as formas mais graves, elas sempre estão associadas com algum tipo de trombose. Ou uma trombose da microcirculação, né? Que seria a coagulação vascular intradisseminada, ou mesmo um trombo maior, um trombo nas artérias, um trombo nas veias. Então, geralmente, as formas mais graves, elas vêm acompanhadas. O que esses estudos mostraram? Uma frequência de eventos tromboembólicos em até 30% dos pacientes que ficam internados. E isso é uma frequência muito grande, né? Então, por isso que os protocolos de todos os hospitais, quando o paciente fica internado, é ele fazer uma anticoagulação profilática. Então, fazer uma dose de remédio protetora para que ele não venha a desenvolver essa trombose. Doutora, a trombose mata ou ela só deixa sequelas? Ela pode matar, sim. Como eu falei, ela pode dar essa complicação, que é a embolia pulmonar, que é a que tem a maior mortalidade. Mas, assim, ainda bem que a maioria dos casos de trombose, eles são facilmente tratados, né? Então, geralmente, a gente faz essa medicação anticoagulante, que pode ser por injeção, hoje em dia pode ser até por comprimido, né? Então, a gente faz esse acompanhamento e, geralmente, a pessoa não tem mudança na sua qualidade de vida. O que a gente tem visto, isso nas tromboses das veias. O que a gente também tem visto na COVID são tromboses arteriais. Porque a gente tem dois tipos de canalização no nosso organismo. Então, a gente tem as artérias levam o sangue para as pernas, para as extremidades. As veias levam de volta. Quando a gente tem trombose nas artérias, trombose arterial, é um quadro muito mais grave. Por quê? Porque aquela região fica sem oxigênio. Então, com o tempo passando, ela vai morrer. Então, a maior complicação de uma trombose arterial é uma amputação, né? E traz um risco de vida maior. A trombose nas veias, que é a famosa trombose que todo mundo fala que é a trombose venosa profunda, ela acaba tendo menor gravidade, tá? Mas se o trombo se desprende do pulmão, das pernas e vai para o pulmão, causando embolia pulmonar, isso pode ser uma complicação fatal, sim. E é claro que associado com outras ocorrências, dificulta bastante a sobrevivência da pessoa que está acometida, não é isso? De Covid-19. Com certeza, né? Então, além de tudo isso, para a gente poder entender, né, por que o Covid ele causa mais trombose, né? Então, isso foi uma questão, né, que os cientistas até levantaram. Por que ele causaria mais trombose? O que é sabido, né, sobre a trombose desde o começo é que ela acontece quando a gente tem uma tríade, né, de situações, chamada de tríade de Virchow. Essa tríade que acontece? Quando tem essas três situações, geralmente predispõe à formação do trombo dentro da nossa circulação. Essas três situações é lesão do vaso, então quando a gente, na parede do nosso vasinho tem alguma lesão, né? E foi descoberto que o Covid ele faz lesão na nossa microcirculação, na parede mesmo, o próprio vírus diretamente faz lesão. Outro caso é quando a gente tem um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, a coagulação está aumentada, é o chamado sangue grosso, entendeu? E o Covid também faz isso. Quando a gente tem essa tempestade inflamatória que o nosso organismo faz para se defender da infecção do Covid, essa tempestade, o aumento de interleucinas, como a interleucina 6, ativam os fatores da coagulação. Então, o paciente acaba ficando com esse sangue mais grosso. E o terceiro fator é estase sanguínea, o chamado sangue parado. Tá? Então, por isso do sangue parado, lembra que da cirurgia, da imobilização, por isso que é um fator de risco, né? Então, o paciente que está com Covid, ele geralmente está desidratado, está sem energia, então fica mais deitado, acamado, então sangue parado. Então, você vê o Covid, ele faz a tríade de Virchow. Então, realmente aumenta muito a chance de eventos tromboembólicos. Um paciente que é portador de Covid nas formas mais graves, que são aqueles que geralmente necessitam de internação. Doutora, tem um item que eu acho que acredito que seja interessante, que é justamente algumas doenças relacionadas à coagulação. Tem gente que já de nascença tem uma dificuldade
para coagular, né? Enfim, quando criança a gente é sempre muito mais danado, né? Alguma coisa assim, enfim. E há uma observação, né, em cima disso desde criança, desde as idades mais tenras, né? Um cuidado na observação disso em relação a pequenas feridas, enfim, alguma coisa relacionada a isso, e que tem uma dificuldade, uma demora maior de coagulação. Tem pessoas que têm essa dificuldade. E essa relação também fica muito complicada, né? Exatamente. A gente começa a desconfiar isso. Como você falou da umidade, né? Da idade da trombose, realmente ela é mais frequente em idades mais avançadas. Então, se a gente atende um paciente novo, jovem, criança, que já está apresentando um quadro de trombose, daí a gente já desconfia. Será que isso não é uma tendência genética? Então, é uma das coisas para a gente investigar, fazer esses testes genéticos e ali descobrir se tem mesmo essa predisposição, se a pessoa tem mesmo essa doença. Em alguns casos, portadores dessas doenças, eles são indicados de tomarem um remédio, né, um anticoagulante, para o resto da vida, porque o risco dele ter novas tromboses o tempo todo é muito grande, então acaba que alguns desses pacientes, né, têm que tomar o remédio para sempre. Outra questão, não sei se eu estou falando besteira, mas assim, como é um tipo de ocorrência que tem a ver com as veias, com o sangue, enfim, a gente sabe que a filtragem desse sangue é um processo importantíssimo, né, desenvolvido aí pelos rins, né? Esse órgão, o rim, ele tem alguma associação direta com alguma coisa relacionada com trombose? Existe algum tipo de relação? Sim, porque o nosso organismo ele é todo interligado. Não é uma relação Interligado, muito sim. direta, mas ele é totalmente interligado. Então, por exemplo, pacientes que estão desidratados, né? Quem cuida disso, dessa hidratação? Acaba sendo o rim, né? Esses pacientes que estão desidratados, eles têm, o sangue está mais juntinho ali, as proteínas. Então, eles acabam que estão com aquele fator lá que eu falei do sangue grosso, né? Da hipercoagulabilidade. Sim. Então, acabam tendo um fator de risco. Os pacientes que são dialíticos, que o rim não está funcionando tão bem, então acaba que não está drenando, tem o metabolismo do cálcio que fica aumentado nesses pacientes e também pode predispor à formação de trombos, sim. Olha só. A gente tem uma participação aqui da Patrícia. A Patrícia disse que isso aconteceu com a mãe dela e teve que amputar a perna. Quais são essas consequências, doutora? Pegando já esse comentário, né, já como exemplo. Infelizmente, né, Patrícia, a complicação da sua mãe realmente foi muito triste, mas que acontece bastante, né? As amputações, elas acabam tendo mais, como eu falei, nos quadros arteriais, né? Mas podem acontecer também nos quadros venosos. Às vezes, a veia que é entupida, ela é tão grande que aí forma um inchaço tão grande que aí, por causa disso, forma um trombo que não tinha antes na artéria. E aí não consegue, o sangue não consegue entrar, não consegue sair, nem do braço ou da perna acometida. E aí, com o passar do tempo, o membro vai morrendo. Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo isso, de toda essa divulgação que a gente está fazendo, é justamente isso. O que eu tenho observado na minha prática médica durante o Covid é que esses pacientes eles têm demorado mais para vir. Né? Então, o tempo, o timing, ele é essencial no tratamento desses pacientes. Então, se você sentir que a perna está doendo, a perna está gelada, teve alguma alteração, vá para o pronto-socorro logo, procure atendimento médico logo, porque se você chegar na janela de tratamento certo, a gente consegue salvar, sim, consegue salvar o braço, consegue salvar a perna, mas às vezes, em alguns casos, infelizmente, chegam tarde demais e a gente não consegue fazer um tratamento que seja eficiente para salvar o membro. E aí a gente acaba preferindo salvar a vida, né? E, infelizmente, amputar o membro. Infelizmente. A gente sabe que a maioria dessas doenças, tipos de doenças e coisas relacionadas, né, elas sempre estão ligadas a essa atenção, né, que a pessoa tem que ter consigo mesma, né, enfim. E isso tem também uma relação com a divulgação de informação, não é isso? Então, quanto mais informação, melhor, porque tem muitas pessoas que não tem como um sistema de saúde abarcar todo mundo, né? Enfim, isso tudo depende, obviamente,
de uma manifestação, de uma coisa manifesta da pessoa, enfim, de ela identificar e procurar, né? As mulheres, elas têm, naturalmente, desde cedo, uma atenção maior consigo mesmo em termos de saúde, né? Enfim, para o homem é uma coisa mais complicada, a gente sabe disso, né? Mesmo que com o passar do tempo isso venha se modificando, né? Mas é essencial essa atenção pessoal, né? Ainda mais em casos como esses que estão relacionados à Covid-19. Então, não basta só, enfim, a pessoa passou daquele processo ou está passando pelo processo da Covid-19, toda e qualquer alteração ela é motivo para ir ao médico, enfim, se preocupar e tomar logo uma atitude. Porque se avançar, realmente fica muito complicado, não é isso? Exatamente. Eu acho que, assim, como foi um momento muito diferente, né, que a gente viveu, e no começo da pandemia nós estávamos muito atentos, alertas, assim, com o medo da superlotação dos hospitais, foi dado, sim, essa orientação de você ficar em casa, caso, e só ir procurar um atendimento caso tivesse falta de ar, caso fosse algum caso mais grave. Né? Mas o que a gente viu é isso, é que esses pacientes que têm outras doenças, inclusive vasculares, têm demorado muito para chegar no atendimento e às vezes têm vindo com formas mais avançadas. E as outras doenças continuaram acontecendo também. E além disso, eu tenho visto na prática médica pacientes que já ficaram bons do Covid, né? Então, existem estudos em andamento aí para saber o porquê. Mas esse estado trombogênico, né, que predispõe à formação dos trombos, ele não é só durante a internação. Então, às vezes, o paciente que já teve Covid há 2, 3 semanas, ele pode desenvolver um quadro de trombose. Então, é exatamente para isso, para a gente dar essa informação. Se você já teve Covid e aí 2, 3 semanas depois, um mês depois, sua perna começou a doer, sua perna inchou, procure atendimento na mesma hora, né? Para você justamente já iniciar, já fazer o diagnóstico. E aí, cada vez que a gente faz o diagnóstico mais cedo, o tratamento ele acaba sendo mais simples. Né? Então, eu acho que é isso, assim, das pessoas ficarem mais atentas e pensarem assim, não, antes elas estavam mais em casa, se resguardando de ir no pronto-socorro, mas eu acho que agora o momento é assim, se você sentiu alguma coisa, vá logo antes que complique, antes que fique mais grave. Olha só, tem uma pergunta que surgiu aqui do Guilherme Mota. Existe algum autoexame ou apenas observar os inchaços? Inchou, as pessoas logo se preocupam, ou então existe um tipo de autoexame, digamos? Na verdade, assim, o inchaço ele é muito pronunciado numa trombose, né? Mas eu acho que o mais que a gente pode ver é sintomas, né? Além disso, do inchaço, dor. Né? Então, se você teve alguma alteração na perna, se você teve alguma alteração de coloração, ela pode ficar mais azulada, pode ficar mais branca. Se a perna ficar muito assimétrica, né? Uma perna muito maior que a outra, e você está sentindo dor, ou às vezes nem dá tanto inchaço, às vezes o sintoma mais prevalente é a dor. Então, às vezes, se você vai caminhar e começa a sentir aquela dor, aquela sensação estranha, procure atendimento. É melhor a gente descartar e não ser nada do que justamente ser uma trombose passar desapercebida e às vezes já vir com uma complicação maior, como uma embolia pulmonar. Doutor, essa questão relacionada à dor também é muito interessante, porque existem os estudos, né, gerais que têm como background aí a questão da dor, né? Aí é uma coisa muito variada, mas especificamente sobre a trombose, essa questão da dor, ela pode vir previamente ali antes de uma identificação, né? Isso dentro, aliás, fora da Covid-19, dentro da Covid, quando se observa que esse paciente que tem Covid e tem uma possibilidade muito grande de desenvolver trombos, ou então, quando ele já chega, pode chegar com trombos também, não é isso? Essa questão da dor, como é esse controle, enfim, porque se usa aí o anticoagulante, né? E também remédios para administrar essa possível dor. Como é que é essa relação? Geralmente a dor é por conta do entupimento. Então, quando no caso da trombose, né? Quando a gente inicia a medicação, então tende a melhorar bastante esse quadro álgico. Mas mesmo assim a gente também faz o controle da dor com analgesia, com remédios para a dor também. Mas geralmente quando a gente inicia o tratamento com anticoagulante,
os pacientes já referem essa melhora desse quadro assim, de dor no membro por conta de uma trombose. Às vezes a pessoa já tem uma dor prévia, como você está falando assim, ela já sentia dor nas pernas, né? Ai, como que eu vou saber? Geralmente é uma dor que muda de padrão, fica mais intensa. Não é só um cansaço na perna, é uma coisa esquisita. Quando eu caminho, dói. É uma dor que não, eu tomo um remédio, ela não passa. Então, aí sim é uma indicação de você já procurar. Alguma coisa muda, entendeu? Não é aquele mesmo padrão que você tinha daquela dor no fim do dia, aquela perna cansada no fim do dia, que acaba sendo sintomas de varizes mesmo, de quadros mais amenos. Certo. Doutora, essa questão já dentro da Covid, né? O paciente de Covid que chega, né, para atendimento, enfim. Como é esse acompanhamento? Isso é um acompanhamento diário, né? Porque ela pode ser rápida, ela pode se desenvolver ou piorar de um dia para o outro, enfim. Como é esse acompanhamento? A periodicidade desse acompanhamento especificamente para a trombose? Em relação ao Covid, o que acontece? Pacientes que estão internados, né, a gente faz essa medicação e se ele teve a necessidade de ficar internado, geralmente a gente estende essa medicação justamente nesse período de risco que eu falei, até 6 semanas após a internação, ele continua tomando em casa um remedinho para proteção. E aí a gente dá, mesmo com o remédio, a gente dá as orientações. Caso você tenha alguma dor, alguma coisa, aí a gente acaba passando para fazer o exame. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode falar aqui, para fazer o diagnóstico, né? Como que faz o diagnóstico de trombose? Ele é super simples, né? Ele é apenas um exame de ultrassom Doppler. Então, eu brinco assim, que é um geladinho na perna que a gente resolve. Então, um exame que não é invasivo, que não dói, né? Não precisa a pessoa ficar de jejum nem nada, que pode fazer na mesma hora, que sai o resultado na mesma hora, e aí a pessoa já pode saber se tem trombose ou não. Outro exame que geralmente sempre foi muito utilizado, né, na triagem da trombose, que é muito utilizado no COVID, é o famoso D-dímero, né? O que é esse D-dímero? O D-dímero, ele é produto da degradação da fibrina. E aí foi descoberto com estudos que, assim, quando o D-dímero ele está alto, não é igual à trombose. É provável que seja uma trombose. Agora, quando o D-dímero está baixo, está negativo, está normal, ele exclui. Então, ele é um exame preditivo negativo, tá? Então, ele exclui trombose. Por isso que ele é um exame que é usado como triagem. O que os estudos mostraram? Que pacientes que têm COVID, que fazem esse exame e têm valores muito altos de D-dímero, está associado com o pior prognóstico, né? Isso são sinais de que a doença não vai evoluir tão bem. Né? Então, a gente tem encontrado valores de D-dímeros muito, muito altos no COVID que acabam assustando. Então, geralmente, quando o paciente interna e tem alteração nesse exame do D-dímero, que já é protocolo pedir para todo mundo, geralmente eles já pedem uma avaliação da vascular, e aí a gente avalia, faz um score de risco, vê se tem sintomas ou não, faz o exame e aí fica acompanhando de forma mais espaçada, né? Se tiver tudo bem. Mas para vocês terem uma noção, o D-dímero, a faixa normal dele, depende de laboratório para laboratório, mas geralmente é 500, né? A faixa até 500 é uma faixa normal. Geralmente a gente tem visto pacientes internados com 2.000, 3.000, 6.000, eu já vi até 10.000. Nossa. Então, é uma Muito coisa alto, assim né? que assusta, porque aí quando você pega esse exame, não, tem uma trombose. E geralmente tem também, entendeu? Mas às vezes também é só o COVID que faz essa alteração. Então, para você ver como ele aumenta demais os fatores da coagulação, tanto que faz essa alteração gigante no exame do D-dímero. Ok. Pessoal que chegou agora, que está chegando agora a nossa live, estamos conversando com a doutora cirurgiã vascular Natália Cardoso. A gente está conversando aqui, ela está trazendo informações, enriquecendo a gente com informações muito importantes sobre trombose associada à Covid-19. E tem um outro questionamento muito interessante que o Guilherme Mota também ele deixou aqui. Ele pergunta se tem alguma associação com varize, né? As varizes elas são tão recorrentes, né? Em mulheres também, em homens também, né? Enfim, está uma certa idade, mas tem gente que desenvolve logo cedo, enfim, tem alguma associação? Sim.
as varizes, elas são também um fator de risco para a trombose, né? Varizes de casos avançados. Mas os sintomas, eles não são semelhantes, não. Os sintomas de varizes, geralmente, o que são? Além daquelas veias saltadas, aparentes que a gente tem na perna, são sintomas, você pode ter um inchaço, mas ele é um inchaço no final do dia, então a paciente, a pessoa acorda com as pernas desinchadas e quando ela vai chegar em casa, fica com aquela marquinha da meia, sabe? Fica com a marquinha do sapato, o pezinho fica mais inchado. Então ele vai inchando ao longo do dia. E aí quando ela dorme com as perninhas para cima, no outro dia já está desinchado. E uma sensação de pernas cansadas, pernas doídas, pernas cansadas, mas é bem característico isso de ser vespertino, de ser no final do dia, depois que a pessoa ficou de pé, depois que a pessoa fez todas essas atividades, parece que vai acumulando e no final do dia que ela acaba tendo esses sintomas mais intensos. Uma trombose, ela é um inchaço geralmente de uma perna só, que é um inchaço muito grande, fica muito assimétrico e que dói bastante. Ela não desincha. Não dizem, se você dormir com a perna para cima, ela continua inchada do mesmo jeito. Por quê? Porque é um entupimento. Enquanto as varizes são veias que não estão entupidas, elas só estão dilatadas. Então, o sangue tem dificuldade para subir, mas ele sobe. Então, por isso que é um acúmulo que no fim do dia eles têm os sintomas, né? A trombose não, ela é um entupimento, o sangue não consegue passar. Então, se ele não consegue passar, os sintomas não passam até que a gente faça o tratamento. A Patrícia pergunta aqui se a queimação é um desses sintomas. É isso, né? Pode ser que seja um sintoma, sim. Mas esse é um sintoma que acaba confundindo com as varizes, né? Porque as varizes também fazem queimação. Mas como eu estou te falando, as varizes, geralmente isso, elas estão associadas com o fato de ou você ficar muito em pé e no fim do dia você acaba sentindo, ou às vezes pode até ser no meio do dia, mas isso se você faz exercício ou se você trabalha em pé, mas elas estão associadas com isso, assim, de você ficar trabalhando, de você ficar mais em pé e aí desenvolve o sintoma, aí tem a queimação. A queimação pode ser um sintoma da trombose, é menos comum, mas seria uma queimação, né, associada com uma dor, com inchaço que não passa. Então, eu acho que a principal diferença aí que a gente pode fazer é isso. Uma, ela melhora e piora durante o dia e a outra não, ela se mantém constante. Doutora, antes da gente ir para essas questões relacionadas com atividade física, home office, coisas do tipo, eu queria perguntar para a senhora sobre essa natureza, né, que é da Covid-19, que é uma espécie de inflamação. Ela é uma doença que tem aí um fundo inflamatório. E a trombose, ela causa inflamação, eu acredito que cause, né? Porque quando gera um entupimento, tem uma inflamação ali na veia ou na artéria, né? Que ela pode se estender, é isso? Também é uma inflamação, né? Exatamente. Na verdade, uma das coisas que mais nos preocupa, né, na Covid é essa tempestade inflamatória que a gente tem. Então, quando o vírus ele adentra no nosso organismo, o nosso corpo ele vai fazer o quê? Ele tenta se defender do vírus. Então, quando ele tenta se defender, ele vai com todas as armas. Então, ele ativa todas as nossas células de defesas e essa é a inflamação, essa é a tempestade inflamatória, tá? Só que os vírus, né, principalmente o Covid, ele tem algumas armas para tentar se defender. Então, ele acaba confundindo o nosso organismo, que aí acaba ativando todas as nossas células de defesa de uma forma descontrolada. E às vezes essa ativação descontrolada é que causa os sintomas mais graves no paciente portador de Covid. E é isso como eu falei, como ativa várias interleucinas que são proteínas da nossa defesa, elas também, né, nessa ânsia de tentar nos defender, acabam ativando tudo e ativam também os fatores da coagulação. E aí o organismo sabe, então tá bom, então eu vou formar tromba aqui também, porque deve estar sangrando, porque o organismo está avisando que é para ativar tudo, e aí ele acaba formando esses trombos, tanto na microcirculação, em vasinhos mais pequenos, né? Como a gente já viu, o Covid pode causar cianose dos dedos, tudo isso, como até mesmo da macrocirculação. A gente já viu trombos em lugares menos usuais, né? Como trombos nas carótidas, que são os vasos do nosso pescoço que levam sangue para o cérebro,
Então, no Covid, a gente já viu relatos de casos, inclusive, de trombos em regiões aí que não são muito usuais. Perdão. Doutora, tem alguns sintomas que têm aparecido, enfim, a gente cada vez mais fica sabendo sobre essa doença, que ela é uma doença que é nova, né? Enfim, ela tem várias associações e várias alterações, se manifesta de maneiras totalmente diferenciadas em cada pessoa, né? Em cada pessoa que ela acomete, e tem algumas manifestações, como o dedo do Covid, né? Que seriam aí algumas bolhas desenvolvidas nos dedos, e também alguma espécie de necrose, né, na pele. Isso tem aparecido, eu já li alguma coisa sobre, de uma porcentagem, de pacientes de Covid que desenvolveram isso, ou um tipo de necrose na pele, ou então o dedo de Covid, que já vem se chamando, né, que são algumas bolhas. Isso tem alguma associação, alguma espécie de associação, ou natureza igual ou semelhante, parecida com a da trombose? Sim, é uma trombose na microcirculação, ainda mais esse dedo azul, né? Esse dedo de coloração que ou vai ficando azul ou vai ficando pretinho, que é uma das alterações que aí a gente pode ter como sintoma de... Opa, voltou, Exatamente voltou. isso. Exatamente essas alterações. É um trombo que vai formando na nossa microcirculação do dedo, e aí o sangue para de chegar no dedo, então por isso que ele vai ficando tanto arroxeado como pode ficar preto também. Olha só. A outra questão é sobre atividade física, home office, né? A gente sabe que uma parte das pessoas ainda está em isolamento social e essa aqui é uma maneira também de exaltar o trabalho do grupo de modelagem lá da Universidade Federal do Maranhão, né, que tem falado através do professor Antônio Augusto Moura, né, o epidemiologista, e que, enfim, está direcionando aí também esses trabalhos, essa questão relacionada a... Eu até esqueci agora o que eu ia falar. Acho que Desculpe. eu ia falar do exercício, né? Das pessoas estarem mais em Sim, casa, isso o dá mais exercício trombose. físico, isso. As atividades físicas, né? Enfim, o link que eu iria fazer era porque tem muita gente, lembrei agora, desculpe, tem uma parcela que continua em casa, que continua fazendo, praticando aí esse isolamento social. Isso, ficar em casa, evitar sair e coisas do tipo. Uma parte já está na rua, já está, enfim, uma outra parte significativa dessas que estão na rua não está usando máscara e coisas do tipo. Isso é uma outra questão. É por isso que eu fiz esse link. É sempre bom a gente falar desse tipo de coisa que é muito preocupante. Por outro lado, tem o pessoal que fica em casa e que, em tese, está meio que impedido de sair para fazer a sua caminhada em alguns locais, em alguns pontos da cidade, praças e coisas do tipo, aquela leve atividade física, né, para as pessoas mais idosas, outras atividades mais pesadas, né, para quem é mais jovem. Enfim, tem o pessoal que ainda está em casa, no home office, sentado de uma maneira não muito positiva, digamos, né? Enfim, essas ações, essas atividades relacionadas, primeiro, ao home office, como driblar isso aí, e também para as pessoas que, de certa forma, já estão saindo, né? Que mantenham, né? Porque, na verdade, a atividade física, ela é um fator, né, de melhoria da saúde para quase tudo, né? Então, assim, se a pessoa tem uma atividade física 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos aqui os médicos já me recomendaram, né, que eu tive que evitar também por conta do isolamento, enfim, para que essas pessoas façam isso, né, essas caminhadas, e para quem está em casa, para quem está no home office, para quem tem idade, para quem tem uma predisposição à trombose, enfim, como é que fica essa situação? Então, a gente realmente, o fato, né, do isolamento, de ficar em casa, pode predispor, né, a trombose, sim, porque você está mais em casa, como você falou, fica mais imóvel, tem uma mobilidade diminuída, não está conseguindo fazer os seus exercícios,
Mas eu acho que a dica que eu posso dar, né, inclusive como você puxou lá o gancho da equipe da modelagem, professor Antônio Augusto, a gente tem visto isso, que agora com a reabertura, né, a gente está vendo uma reaceleração aí do número de infectados. Então, eu acho que o principal que a gente pode falar aqui é que as pessoas não pensem que acabou, né? Que o vírus acabou, ele deixou de existir. Então, a gente precisa continuar atentos, tomando os cuidados para que a gente não tenha uma segunda onda. Então, se você tem que sair de casa, que você saia, mas que você use todas as proteções, que você use a máscara. Então, se você é mais jovem e quer sair para fazer esse exercício, pode ir, mas usa a máscara, faz uma caminhada, tenta em horários mais alternativos, em que não tenham muitas pessoas. E se você está ficando em casa ou é grupo de risco e não quer sair, existem aulas que a gente pode fazer pelo YouTube, né, de coisas mais leves, às vezes uma aulinha de dança, uma aeróbica leve, tudo que você se movimentar já ajuda, tá? E além disso, se você tomar bastante líquido e se põe um alarme no celular, você está de home office aqui no computador e acaba se esquecendo das horas, o que pode acontecer. Mas deixa um alarme naquele no seu celular que é para lembrar de você beber água. E quando for esse de lembrar para você beber água, você levanta e vai pegar água. Só essa movimentação de você não ficar imóvel por mais de 2 horas já ajuda bastante no quesito da trombose. Né? E em relação a se você não está podendo fazer exercício, é um momento único, né? Então não tem como eu dizer assim, não, agora não, se vira, tem que fazer exercício. Então é um momento único, e isso vai passar. Então, se você está em casa, tem que ficar em casa, está em grupo de risco e está com essa oportunidade de fazer home office e tudo bem se você parar os exercícios por esse tempo. Só se lembra disso, de se movimentar a cada 2 horas, a ingerir bastante líquido, e depois você vai retomar as suas atividades, depois você vai retomar sua corrida, sua caminhada, você vai voltar ao pace que você estava. Paciência, isso aqui vai passar, né? Mas a gente precisa justamente fazer todas as medidas para que seja mais rápido. Se a gente não fizer as medidas, vai demorar mais ainda. Então, continuar a tomar todos esses cuidados. Doutora, para a gente finalizar, a gente já falou sobre essa questão de exercício, que parece ser uma coisa universal dentro da medicina, né, isso, para melhorar a saúde, a nossa saúde, mas a alimentação ela é uma coisa extremamente importante também. Existe alguma associação de alimentação com doenças cardiovasculares, ou especificamente com trombose, alguma coisa nesse sentido? Com a trombose, não, mas assim como eu falei, uma boa alimentação, né? Como você falou, também, assim como os exercícios, é uma coisa universal, que também faz bem para a circulação. Existem várias vitaminas que foram associadas com melhora da circulação, como vitamina C, vitamina D, que também acabaram sendo agora, durante o Covid, né, bem valorizadas, das pessoas fazerem o consumo delas. Mas, de tipo assim, se você tomar esse remédio ou essa comida, você terá menos trombose, e a gente ainda não tem nenhuma comprovação científica disso, né? Mas o fato de você se alimentar bem, de ter uma alimentação balanceada, se você tem diabetes, você controlar a sua doença, você acaba tendo menos risco, sim, de doenças vasculares como um todo, né? Porque a mesma placa que forma no coração, né? Então, alimentos com colesterol alto, que aumentam seu colesterol, que fazem plaquinhas que podem dar infarto, também formam plaquinhas na nossa circulação das pernas, que também pode causar entupimentos. Lembrei de outra coisa, doutora, que é a obesidade. Então, a obesidade, ela é um fator que tem nos preocupado muito no Covid, né? Porque ele tem sido muito associado com piores prognósticos e também com um pior prognóstico de trombose, né? Então, ela é um fator de risco, sim, para a trombose no Covid, né? E a gente tem que ficar muito atento nesses pacientes, porque às vezes pacientes que a gente tem observado no Covid é pacientes jovens, sem outras comorbidades, acabam desenvolvendo quadros bem mais graves do Covid por conta da obesidade. Mas por que isso? Porque a pessoa obesa, ela é naturalmente inflamada. Então, essas proteínas que a gente já conversou, que ficam mais ativas, numa pessoa que é obesa, o organismo ele está constantemente inflamado, elas já estão mais ativadas. Então, a gente acredita que essa seja uma das razões de talvez eles desenvolverem formas mais graves do Covid. Ok.
Queria só terminar aqui falando de alguns números do boletim de ontem, né, que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado. Tem aqui o número de casos confirmados por faixa etária, né, e a gente vê que a maioria está ali entre 30 e 39 anos, que também quer dizer, fala muito, né, é muito eloquente esses números, na verdade. De 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Né? Bem, aliás, de 20 a 59. Diz muita coisa, né? Sim. Esses números. É uma doença que acaba acometendo bastante pacientes jovens, né, em relação ao Covid. Mas o que é bom é que os pacientes mais jovens e que são rígidos tendem a ter as formas mais leves da doença, né, que aí estão aí as estatísticas mostram todos eles. E agora, aqueles pacientes que têm mais comorbidades, que têm outras doenças e que são idosos, quando eles pegam a Covid, eles tendem, não quer dizer que é obrigatório, né? Eles tendem a ter as formas, infelizmente, mais graves, que acabam evoluindo ruim. Tem outro número interessante sobre a Covid e eu quero repassar, enfim, fazer a analogia com a trombose. Aqui diz que 45% do público masculino, aliás, das pessoas com Covid, né, é do público masculino, e 55% feminino. Quer dizer, tem mais mulheres do que homens com Covid. A gente vê isso com uma certa naturalidade, né, porque a quantidade de mulheres é maior. Né? Enfim, tem mais, nós temos mais mulheres do que homens, né? Enfim, mas em relação à trombose, ela existe alguma relação de prevalência entre masculino e feminino? Do sexo, não. Do sexo, não. A gente teria se fosse para varizes. Realmente, para varizes, a predisposição é maior para o sexo feminino, né? Para cada 4 mulheres que têm varizes, a gente tem um homem com varizes. Mas para a trombose, a gente não encontrou essa associação em relação ao sexo. Ok. Doutora, muito obrigado. Temos uma participação aqui, está aqui, o Antônio Augusto, parabenizando. A entrevista é muito esclarecedora, muito obrigado. Antônio e também a nossa entrevistada, né? A entrevistada que faz a entrevista, né? Ele está todo da entrevistada tem o conhecimento, sabe passar esses conhecimentos, fica muito mais fácil, né? Então, a doutora Natália Cardoso, muito obrigado pelas suas informações, enfim, o que a senhora trouxe de conhecimentos, de dicas também que são importantes. A gente sabe que as pessoas precisam cada vez mais de informação, né, isso, atentar para certos detalhes da vida, né, não só em relação à trombose, doenças cardiovasculares, mas a atenção consigo mesmas em todos os aspectos, de uma maneira universal. Enfim, se a pessoa sente alguma coisa de diferente, ela precisa se preocupar, mesmo que não vá ao médico, mas, enfim, comece a se observar mais, porque qualquer alteração ela quer dizer que existe alguma coisa errada em nosso organismo, e se tiver, enfim, temos que ir ao médico antes que seja tarde demais. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Fique à vontade para mandar o seu recado para os nossos espectadores aqui. Então, eu gostaria de agradecer a você pelo convite, à Rádio Universidade, pela oportunidade de, como você falou, trazer essas informações, né? Que eu acho que a arma que a gente pode ter maior é a informação para as pessoas quando elas sabem dos riscos, tudo, para elas darem importância, né, aos assuntos. Se vocês quiserem, eu estou aberta no meu Instagram, só seguir Natália Cardoso, no qual você pode mandar dúvidas sobre esse assunto, sobre a trombose no Covid, sobre qualquer assunto de vascular, eu vou responder. Eu acredito nisso, né, nessa troca de informações, que é muito importante. E eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem é isso aqui. Se você tiver qualquer sintoma, procure atendimento. Ah, mas eu não quero sair de casa. Existem também hoje a teleconsulta. A telemedicina veio aí para revolucionar isso. Então, às vezes, você de casa, no seu celular, no seu computador, você tem acesso a um especialista que vai te dizer se esses seus sintomas ele é digno de uma ida ao pronto-socorro ou não.
Então a gente tem isso, e até às vezes de forma remota, se você está numa área mais afastada, está no interior, você pode se conectar, que ali na sua cidade não tem um especialista, é uma forma de você se conectar, né? Então a pandemia trouxe isso, a pandemia trouxe para a gente à luz a importância da nossa saúde, que a gente às vezes, por muitas outras coisas, não deu prioridade. E aí essa pandemia mostrou para a gente a importância. Então, se cuidem, cuidem